Fala galera, então aqui passar para vocês um processo de como desenhar um livro, né, livros empilhados, né, um livro sobre o outro. Então nós vamos seguir o mesmo processo de linhas paralelas, né, para quem não viu, né, tem um vídeo que eu desenho uma caixa com linhas paralelas e é o mesmo processo para fazer esse desenho também. Então, linhas paralelas são linhas que não se cruzam. Então eu começo aqui com o eixo central, crio um ângulo, né? Já mantenho esse mesmo ângulo na linha de cima, tá? E fecho essa parte, será uma parte do livro. Depois eu crio um outro ângulo para esse lado. Daqui também essa linha vai seguir na mesma direção. E depois desço aqui fechando linhas paralelas, ó, aqui é vertical, vertical, vertical. Essa linha diagonal acompanha esse mesmo ângulo e aqui segue dessa maneira, né? Se tiver alguma dúvida, tem esse vídeo que eu vou deixar aí no card, né, explicando como desenhar, né, uma caixa, e é o mesmo processo aqui para desenhar esse livro. Agora a linha paralela fecha dessa mesma maneira lá em cima, ó. Linha aqui paralela a essa, então segue esse ângulo aqui. Então aqui basicamente já temos o formato do livro, de um livro. Então vou até deixar um pouquinho mais arredondado aqui para já ir dando a forma do livro, né? Aqui a capa, o livro fechado. Aqui embaixo, mostrando a ideia. Depois é fazer o outro livro na parte de cima. Então aqui tem o eixo central e eu vou criar um ângulo, tá? Aqui, ó, dele de uma outra maneira. Lembrando, estou trabalhando somente com linhas paralelas. Então aqui é outra parte que vai subir para o livro, ó, vertical, aqui vai ser vertical também. Então aqui eu vou subir, ó, linha paralela é essa. Agora muda um pouco as linhas paralelas. Ó, vou fechar a parte de cima, o outro livro também está fechado sobre esse livro maior. Então aqui eu tenho linhas paralelas a essa. Fecho aqui a parte do livro. Agora eu vou subir o outro ângulo na mesma direção e aqui eu fecho. Então eu já tenho o desenho, de dois livros, um empilhado sobre o outro. A ideia aí de livro um sobre o outro. Agora, depois que fez esse processo, passo uma borracha por cima, só para clarear um pouco a linha. E agora nós vamos fazer o que chamamos aí de arte final, né? A parte final do livro. Então aqui, ó, faço já meio arredondado, não vou seguir tão reto. Aqui, ó, é a capa do livro. Então eu faço um pouco mais escura. E aqui, ó, passando um pouquinho, porque aqui é a parte das folhas do livro, ó. A capa um pouco maior, então eu venho a parte de dentro aqui, ó, lembrando, seguindo o mesmo ângulo. Linhas que não se cruzam. Aqui vou fechar também. É o livro. Aqui também é o canto da capa, então vai ser um pouco mais arredondado. Aqui também continuo da maneira arredondada, para fechar em cima. E aqui, né, seguindo as linhas. O meio não vai aparecer, porque o outro livro está na frente. Então aqui a capa vai passar um pouco, vai ser um pouco maior, do nosso livro. Aqui, ó, nessa linha, pode até descer meio que um zigue-zague para aparecer já que são as folhas. Aqui também, ó, pode fazer como se fosse aquela ondinha para mostrar que são as folhas. Algumas linhas seguindo o mesmo ângulo, ó, parecer que são as linhas já, as folhas, né, as várias folhas que tem aqui, uma sobre a outra. Linhas na mesma direção.
e repito o mesmo processo no livro que está acima, reforçando aí cada parte, né? Lembrando que a capa é um pouco maior. Faço na parte de baixo, eu tenho a parte da capa, né? Lembrando que ela é um pouco maior. O mesmo processo que fiz de cima, o cantinho arredondado. Então, de maneira simples e rápida, nós desenhamos aqui 2 livros, um sobre o outro, né? Um livro sobre o outro, tá? E aí a questão de coloração, detalhes, é só seguir o mesmo processo de linhas paralelas. Por exemplo, eu vou fazer no livro de cima, como se fosse uma faixa, uma decoração, para mostrar, né, que ele tem, vamos dizer assim, né, os detalhes, né, da capa. Se tem uma faixa nessa capa, eu vou seguir, ó, mesma linha paralela, que é o desenho, né, da capa. Eu sigo da mesma forma. Então são detalhes que vão enriquecendo seu desenho, tá bom? Então aqui fechamos esse vídeo, uma dica rápida de como desenhar livros um sobre o outro, a mão livre, sem ponto de fuga. Então até o próximo vídeo e tchau!